Olá para você que acompanha a programação da Foco One TV. Seja bem-vindo a mais um Esclarecendo os Fatos, nosso programa semanal de entrevistas. Eu sou Ronaldo Martins e desde já quero te agradecer pela sua audiência. Estamos ao vivo pelas plataformas digitais da Foco One TV. Olha, bate-papo de hoje imperdível. Vamos falar sobre o trânsito de Manaus, sobre a violência nas ruas da capital e sobre também a flexibilização para a retirada de CNH. Desde já quero te agradecer pela sua audiência. Fique com a gente. Quer participar da nossa live? Mande aí sua pergunta aí no chat, que eu vou ter o prazer de ler e passar aqui para o nosso convidado. E para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber ele, que é professor e especialista em trânsito, Mário Ricardo Carvalho. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui. Tudo bom, Ronaldo Martins? Obrigado, eu agradeço a oportunidade para estar esclarecendo esses fatos tão interessantes, importantes e relevantes do trânsito da nossa cidade. Não só falar do trânsito, mas também falar de mobilidade urbana, falar de CNH e também de veículos. Estou à sua disposição. Certo. Professor, para começar nosso bate-papo, né, vamos falar sobre a violência no trânsito aqui na capital, né? Manaus vem registrando aí números altíssimos, né, de morte no trânsito. Eu estou com os números aqui para embasar nessa nossa entrevista. Em 2024 foi registrado um recorde, né, aqui de morte nas ruas da capital. Foram 309. Ano passado teve uma leve queda e já no início desse ano já os números aumentaram. Os números são alarmantes, né, professor? Sim, com certeza. Então, da onde você pegou, do ano de 2024, foram registradas 309 vidas perdidas. Fique bem claro isso, né? Não pode somente tratar como números, né? São vidas perdidas que foram sonhos destruídos, né? Lá, famílias que tiveram um ente querido interrompido, né? Enfim, e perderam suas vidas. Já no ano de 2025, esse número caiu em termos de 20%, tivemos um total aí de 245 vidas perdidas, ou seja, uma redução aí de 20%. E eu venho acompanhando esses dados. E o que aconteceu? No primeiro trimestre agora de 2026, houve um aumento de 34%, ou seja, em janeiro foram 21 vidas perdidas, em fevereiro mais 21 vidas perdidas e no mês de março 25 vidas perdidas. Esses dados sempre foram passados, né? Essas estatísticas é obrigação do órgão municipal de mobilidade urbana repassar isso para a sociedade. Só que qual foi o meu objetivo? Eu criei um artigo para, de alguma forma, dar um alerta para a sociedade, mostrar que não pode ser somente considerado estatísticas e números, e sim são vidas que a gente está falando, pessoas que perderam sua vida. Professor, tô aqui com os dados do IMU, né? E de acordo com esses dados, os motociclistas são as principais vítimas, né? Por que essa categoria morre tanto, hein? Muito bem, né? Então, a gente também já tem mapeado e sabemos que o público mais vulnerável no trânsito da cidade de Manaus são os motociclistas, ou cerca desses aí, 67 que perderam suas vidas no trânsito, 50 são motociclistas, né? Então, a gente tenta entender o porquê. Porque esse veículo, esse meio de transporte, né, a pessoa tem que ter sempre atenção redobrada. E a gente sabe que, geralmente, quem conduz esse tipo de veículo é uma faixa etária de 18 a 30 anos. E ainda estão aí buscando uma oportunidade no mercado de trabalho e optam para fazer serviço de delivery, serviço de moto, aplicativo. E aí você sabe, quando você presta um serviço de delivery, o que acontece? As pessoas vão fazer as entregas conforme a necessidade da empresa para os clientes. E às vezes aparece 2, 3, 5 entregas. Então, ou seja, quanto mais entregas o motociclista fizer, mais ele vai ser remunerado. Ele alcançou a meta dele. E para fazer isso, né, ele nem pensa duas vezes, coloca não só a sua vida em risco, mas as outras pessoas também. E o que a gente vem observando aí com o passar do tempo, muitos desses motociclistas estão acordando, falando com as suas famílias, saindo de casa para trabalhar, mas infelizmente não estão conseguindo voltar. Então, dessa categoria, né, dos motociclistas, as principais vítimas são os entregadores, em geral, as pessoas que trabalham... Esse público, as pessoas que têm uma remuneração, ou seja, vai atrás do seu ganha-pão do cada dia, né, exerce uma atividade remunerada na motocicleta. E, professor, o senhor que é um estudioso do tema, né, como Manaus está comparado a outras capitais, né, em relação à morte no trânsito? Muito bem, né? Então, Manaus, né, eu dei esse alerta em relação à nossa capital, mas o que está faltando realmente na nossa capital
Ronaldo, é a mudança de comportamento, mudança de mentalidade e mudança de atitudes no trânsito. A gente tem exemplos de outras capitais, por exemplo, Porto Alegre, né? Exemplos de educação para o trânsito, Fortaleza também é exemplo de educação para o trânsito. Posso te apresentar, por exemplo, o caso de Fortaleza. As vias lá, as principais avenidas são arteriais, que nem as nossas, velocidade máxima de 60 km por hora, só que existe a placa lá de regulamentação dizendo ali naquelas principais avenidas que a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. E as pessoas respeitam e o trânsito flui maravilhosamente bem. Por que acontece isso? Porque exige um comportamento do condutor. Ele se planeja para sair de casa, ele sai mais cedo para o seu compromisso e aí ele evita congestionamentos. Infelizmente, aqui na nossa cidade, ainda vai demorar um tempinho essas mudanças de comportamento e atitude acontecer. Mas eu quero chamar a atenção aqui de todos, né, que agora Manaus não pode ficar no anonimato. Manaus, na minha visão, chegou ao ponto de ser protagonista, ou seja, levantar essas informações e a gente sair, por exemplo, de último lugar de educação de trânsito do país, classificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, e passar a despontar pelo menos o 15º, 10º lugar, e com o passar dos anos, a gente chegar aí no patamar entre o top 5, né, de melhor cidade em educação para o trânsito. Esse número é interessante que o senhor falou, né? É isso mesmo, em último, com relação à educação no trânsito? Muito bem. O Amazonas foi apontado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, né? Ele que promove a campanha Maio Amarelo, o pior estado para se dirigir do país. Essa pesquisa saiu no ano de 2025 e reflete muito a capital, né? Com certeza, mas a gente sabe também as deficiências e as necessidades do interior. Eu quero te dizer, Ronaldo, por exemplo, no interior, qual é o meio de transporte do interior? É a motocicleta. E aí lá no interior, a pessoa anda na motocicleta, o pai na motocicleta, vai a mãe na motocicleta, vai o filho na motocicleta, vai a irmã na motocicleta e ainda 5 e ainda sem capacete. Né? Não tem fiscalização. Então, tem que mudar essa cultura, com certeza. E aí, quando o jovem completa lá 13 anos no interior, ele já vai pegar a moto que o pai deixa ele conduzir, sem mesmo ter habilitação. E aí, depois, ele chega aos 18, 19 anos, quer vir para a capital para buscar uma melhor qualidade de vida, né? Um melhor emprego, e aí ele consegue esse emprego. Só que ele vem para Manaus com as mesmas práticas que ele fazia no interior. Andar sem capacete, andar com excesso de velocidade, e aí é que acontecem os problemas, principalmente com os motociclistas. Esse é um ponto já apontado. Então, o nosso maior problema é cultural. As pessoas têm que melhorar muito o seu comportamento, a sua mentalidade e as suas atitudes ao volante. E, professor, sabemos que a imprudência, né, anda ao lado da falta de estrutura, né? Falta de sinalização, fiscalização, ruas esburacadas. Qual é o papel do poder público nesse aumento de números? A gente sabe, né, que quais são as principais imprudências causadas pelo condutor, né? O caso do condutor é o excesso de velocidade, né? Para você ver, esse é um reflexo não só da nossa capital, Manaus, mas no Brasil como um todo, né? A principal imprudência do condutor praticada. Inclusive, o tema do ano passado da campanha do Maio Amarelo foi desacelere, seu bem maior é a vida, ou seja, fazendo um chamamento para que as pessoas andassem, desacelerassem um pouco. Muito bem. A segunda maior imprudência causada pelo condutor é a falta de atenção, e essa falta de atenção se dá pela utilização do aparelho celular, ou seja, você observa que antigamente, há 30 anos atrás, você utilizava o celular para ligar para alguém, e quando você tinha necessidade de ligar, quando estava conduzindo, você era orientado a estacionar seu veículo, efetuar a ligação, ou se estivesse tocando seu veículo, tinha lá aquela bina que aparecia o telefone, você não atendia no momento que estava ligando para você, mas quando você estacionar seu veículo, você retornava a ligação. Hoje em dia, mudou 30 anos depois, o que a gente observa? Qualquer bip, qualquer barulho que acontece no seu celular, você está querendo ver, e às vezes não precisa nem o bip, né? Você, pela sua ansiedade, quer ver e está frequentando as redes sociais e ainda dirigindo ao veículo, né? Então, esse é o segundo principal fator de imprudência no trânsito, é a falta de atenção, e ela se dá pela utilização, muitas das vezes, do aparelho celular. E a terceira, né, é a ingestão de bebida alcoólica e álcool, e principalmente isso acontece nos finais de semana. Então, a gente observa quando tem partidas de futebol, quando tem eventos no final de semana, as pessoas vão conduzir o veículo, né, e vão ingerir bebida alcoólica. Fica a dica: se beber, não dirija; se dirigir, não beba.
Esses dados são oficiais, professor, aos finais de semana, durante ali a madrugada, onde se registra o maior índice de acidentes? Muito bem, né? A gente pode classificar dessa forma porque na noite, madrugada, quando não tem veículos, né, a pessoa quer exercer maior velocidade para chegar na sua residência e ainda está saindo de um evento sobre ingestão de álcool ou drogas, né? Então a gente sabe que a pessoa nesse momento dessa ingestão, ela fica um pouco eufórica, quer às vezes chegar mais rápido no seu destino, né? E não perde, quando aumenta a velocidade, fique muito bem claro, aumenta o risco. E aí a gente sabe as situações que acontecem, infelizmente, na nossa cidade. E isso que o senhor falou agora, né, se refletiu recentemente. O mais jovem perdeu a vida, né, após sair de uma balada. Supostamente teria ingerido bebida alcoólica, né? A polícia está investigando isso ainda, né? Mas reflete o que o senhor está falando, né, professor? O jovem ali que sai da balada, pega seu veículo, ela estava dirigindo uma moto, né? Foi aqui na Djalma Batista que aconteceu isso. E acaba correndo, né? Perdendo a vida. Muito bem, né? A jovem até eu recordo porque eu recebo todas essas informações também nas minhas redes sociais, tudo que é sinistro de trânsito. A jovem que se chamava Larissa, né? Então ela saiu de uma balada e aí perdeu a vida lá embaixo da passagem subterrânea na Djalma Batista, né? Lamentável. Para esse público a gente observa o seguinte, né? Falta de maturidade, né? Porque de 18 a 30 anos você recebe convite, você vai na festa, você vai para a balada, não tem ainda tanta responsabilidade, alguns podem já ter filhos, né? E às vezes, a maioria desses casos, a pessoa não tem filho, não tem um relacionamento estável, está à procura de um novo parceiro ou de um amor novo, e infelizmente, às vezes, ou brigou com o amor, né? E aí a pessoa vai para a balada, quer conhecer outras pessoas, ingere bebida alcoólica e depois não vê as consequências que podem acontecer, né? O correto aí simplesmente é você que é amigo e está com uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica, pegue a chave do carro dele, pegue a chave da moto e aí leve essa pessoa em casa se você também não ingeriu bebida. Se os dois ingeriram, pegue um Uber para voltar, deixe seu veículo e amanhã você volta para pegar no local estacionado. Essa é a dica. E, professor, recentemente aqui no Esclarecendo os Fatos, eu recebi o vice-presidente do IMU, o Leda Júnior, né? E ele falou que até 2033 a prefeitura pretende reduzir esse número de mortes no trânsito a zero. Eu pergunto do senhor, isso é possível? Olha, não vou ser sincero, né? A ideia, ninguém quer que ninguém perca a vida no trânsito. Essa é a ideia, né? Mas se a gente conseguir reduzir esse número, já é uma vantagem, né? Saber que o pai ou a mãe saiu de casa para trabalhar e conseguiu voltar. Então, eu como especialista tenho a mesma visão que ele, né? A visão zero de menos ou zero vidas perdidas no trânsito. Não existe um número ideal. Qual seria o número ideal? O número ideal é zero e a gente tem que lutar para isso. Ele falou, esclareceu perfeitamente. Só que, lógico, para chegar nesse nível é muito difícil. Nem país de primeiro mundo, o mais educado, conseguem chegar. Mas a gente pensa, o objetivo é esse. Pois é, aqui o Esclarecendo os Fatos é um espaço que quer ouvir as demandas da população, né? Tudo que envolve o cotidiano, como eu já falei para o senhor, já recebemos aqui o vice-presidente do IMU, que fala sobre trânsito, o senhor agora para abordar também essa temática, então esse espaço aqui é muito importante para levar ao público, né? Tudo que é de interesse público. Olha, Ronaldo, deixa eu te dizer aqui um detalhe importante que fica registrado aqui no seu programa, né? Para você também ter como conhecimento, a cada 15 minutos, infelizmente, existe uma vida perdida no trânsito do Brasil. 15 minutos. Pensa nisso, né? Se a gente parar por hora, são 4 vidas perdidas, né? E se a gente parar num dia, né, que são 24 horas, são 96 vidas perdidas no trânsito do Brasil. No final do ano passado, 2025, foram registradas 37.115 vidas perdidas no trânsito do nosso país como um todo. Observa lá, caramba, foram vidas perdidas. E esse número está representando muito mais do que uma pandemia, pessoas que perderam a vida numa pandemia. Está representando muito mais do que guerras que estão acontecendo no mundo. Ou seja, números alarmantes. E aí a gente vê esse total no Brasil, qual é a ideia? De reduzir isso pelo menos pela metade. É essa a ideia, né? Daí que surgiu
a campanha Maio Amarelo. Mas, infelizmente, já se passou uma década e não conseguimos ainda reduzir. E aí eu falo mais uma vez para você, Manaus está apontado como o último, né? Então, a gente precisa sair do anonimato e ganhar esse protagonismo. Mostrar que aqui, sim, tem pessoas sérias, competentes, técnicas, especialistas que podem fazer essa diferença e essa mudança acontecer. Professor, o senhor tocou num ponto importante, eu nem tinha colocado aqui no meu roteiro, não, mas sobre as mortes em geral no nosso país, né? Foram 37 mil, é isso? 115 mortes no ano de 2025. No Brasil todo? No Brasil todo. Então, são números que nem em guerras, por exemplo, no Oriente Médio, tem, né? Foi isso que eu comentei, correto. Nem em guerra, nem em pandemia, né? Pandemia que você viu lá, quantos tiveram de registro de vidas que perderam a vida na pandemia, o trânsito brasileiro está matando muito mais que isso anualmente. E o que o senhor atribui a esse número tão grande, hein? É o poder público? É imprudência dos motoristas? Faz um balanço de forma geral para a gente, para o nosso público que está nos acompanhando. Ok, né? Então, a gente sabe o seguinte, tá? De todos os sinistros que acontecem no trânsito, 90% deles se dão devido a falhas humanas, ou seja, o erro do condutor. 5% são de responsabilidade das vias, né? Às vezes buraco, falta de sinalização, né? E etc. E também os outros 5% seria o veículo, né? Nós sabemos que o veículo é uma máquina e uma máquina requer manutenção. Vamos começar pelo veículo. Então, o veículo, você precisa dar manutenção no seu veículo, os cuidados necessários. A gente vê a nossa frota de veículos dentro da nossa cidade cada vez mais aumentando, né? E o que está acontecendo? Os veículos antigos, mais antigos, não estão saindo de circulação. E esses veículos precisam de manutenção, né? Ou seja, é você ter a reação correta, pisar no freio, mas o freio não responder. E aí você acaba colidindo, né? Matando, atropelando alguém. Esse é um ponto. O segundo ponto é as condições das vias, né? A gente sabe que na nossa cidade, especificamente em Manaus, existe a situação dos buracos, né, uma reclamação unânime da população, né, e o poder público, os órgãos fiscalizadores, né, que atuam com isso, a Secretaria de Infraestrutura, ela vai, lógico, pavimentar as vias de maior circulação, as principais avenidas, e muitas das vezes esses problemas não acontecem somente nas principais avenidas, acontece lá no bairro onde você mora, né, que é uma via coletora, aquela principal do bairro, lá perto da sua casa, né, então aí tem um outro problema. Então, eu acredito que essa programação, ficar atento uma equipe para pavimentar as principais avenidas, mas, ao mesmo tempo, uma outra equipe paralelo para fazer a pavimentação dentro dos bairros, dentro das comunidades. E vamos para o ponto mais principal, que é o condutor. Então, se não houver mudança de comportamento, mudança de atitude e mudança de mentalidade, não valeu de nada, né? Então, a gente espera que você, condutor, que está nos assistindo, que é um pai de família, pense direitinho, reflita agora, né? A gente está no Maio Amarelo, e essa reflexão não seja somente nesse momento do maio, mas vale para todos os dias da sua vida, né? Você tem que sair de casa para trabalhar consciente, sabendo o que vai fazer, planeje melhor seu itinerário no trânsito e, sim, posteriormente, saber que todo dia a tua família te espera em casa, de braços abertos, né? Querendo teu filho que passou o dia todo sem te ver, está lá te aguardando. Imagina se você faltar, como é que vai ser daqui para frente para sua esposa, cuidar dos seus filhos, como é que vai ser? Sonhos vão ser interrompidos, né? Planejamentos familiares vão ser interrompidos, né? Enfim, pensa nisso. Como esse bate-papo é importante, hein? Para você que nos acompanha, estamos ao vivo aqui pelas plataformas digitais da Foco TV. Mande sua pergunta aí no chat, eu vou ter o prazer de ler e passar aqui para o meu convidado. Como esse bate-papo é importante, hein? O senhor falou que 5% dos casos, né, por conta de vias, né, esburacadas, enfim. É importante isso, é um dado importante a gente destacar isso, até a própria via, né? E um caso interessante que vai de encontro a isso, ano passado, uma jovem também perdeu a vida, Giovana, que estava grávida, lá na Djalma Batista, por conta de um buraco ali na via, né? Então, destaca isso para o nosso público que está nos ouvindo, por gentileza. Muito bem, né? Então, a gente sabe, né, que as vias têm que estar sempre pavimentadas, principalmente das principais avenidas. Foi uma fatalidade, o caso de Giovana, que estava com o bebê, né, repercutiu bastante na nossa cidade, né? Então, a gente observa, né, que o órgão, a CEMINF, que cuida, né, a Secretaria de Infraestrutura, que ela possa planejar melhor como fazer essa pavimentação das vias. Eu digo que a CEMINF tem que disponibilizar um número para a população
população, onde a população possa entrar em contato, pedir CEMINF, pavimenta aqui, né? E aí fazer o serviço, né? Mostrar, divulgar esse serviço, como ele está sendo feito. E aí sim, com certeza, pelo menos, eu não sei, tem 1000 buracos na cidade, então ela tem uma programação de fazer essa pavimentação, mas que ela faça aí também, divulgue para a população o serviço que está sendo feito, né? Então essa é a principal. Não só focar nas principais avenidas, mas focar nos bairros. A gente está vendo situações de buracos muito grandes, quase crateras, que carros estão caindo, motos estão caindo. Então a gente pede encarecidamente que a CEMINF possa disponibilizar um telefone para você, condutor, usuário, poder ligar para eles e informar, olha, tem um buraco aqui na rua X, pavimente isso, por favor, está ocasionando sinistros. E aí, com certeza, eles vão enviar uma equipe técnica, vão analisar e avaliar a situação para, assim, logo, de imediato, fazer a pavimentação. Certo, professor, vamos mudar de assunto. Antes de a gente entrar aqui ao vivo, a gente estava batendo bate-papo aqui, você falou que sinalização é diferente de fiscalização, né? Eu queria primeiro abordar essa questão da fiscalização, porque a prefeitura recentemente instalou radares aqui na nossa cidade, né? Mas ainda assim, os números não diminuem, né? O que mais está faltando, hein, professor? Muito bem, vamos lá. Então, o que a gente observa, né? Os dados que foram apresentados em 2025 com relação às vidas perdidas no trânsito da nossa capital, aquela redução que eu falei para você logo no início do programa de 20%, o que acontece aí, né? Apresentamos lá 309 vidas perdidas e 245 vidas perdidas no ano de 2025, redução de 20%. Um dos fatores foi a fiscalização eletrônica. Então, em 1º de julho de 2025, foram implementados aí nesse primeiro momento 34 radares de fiscalização eletrônica. Isso Manaus teve já há uma década atrás, né? Esses radares deixaram de possuir a nossa cidade devido a situações com a empresa gestora dos radares e a prefeitura, e essa nova prefeitura ampliou e buscou uma nova empresa para colocar esses radares. Então a gente teve aí uma redução significativa no número de vidas perdidas, 20%. No ano de 2026 foram implementados em fevereiro mais 34 mais 31 radares, totalizando aí 65 radares hoje na nossa cidade de Manaus. Mas se a gente parar para pensar e comparar com outras capitais, por exemplo, Fortaleza, que a gente já citou, 331 radares, Minas Gerais, 347 radares, Porto Alegre, 482 radares. Então, quer dizer, poxa, Manaus está muito atrás delas. E isso é uma tendência, né? O radar não veio para te multar, o radar veio para te educar, para você reduzir a velocidade, andar na velocidade limite, né? E respeitando sempre os demais usuários da via. Por que que Aí tá, você perguntou, qual foi o motivo da redução? Então, o radar. O segundo foi a fiscalização integrada entre os órgãos competentes. Isso não existia antes, né? E aí começou a ter essa fiscalização integrada através do IMMU, DETRAN, BPTran e Secretaria de Saúde. Então, eles agora se planejam estrategicamente, escolhem os pontos de ação e vai toda uma equipe, um aparato gigantesco para essas operações de blitz, né? Envolvendo aí cerca de 50, 70 até 100 pessoas em uma mega operação. Vamos dizer assim que agora são megas operações. E isso inibe, sim, de alguma forma, né? O que pode aparecer numa blitz? Né? Pegar um condutor dirigindo alcoolizado, né, que geralmente acontece à noite. Se for durante o dia que não tem horário, um condutor sem o capacete, documento do veículo em atraso, habilitação vencida de condutor. Então, são vários fatores. Então, as blitz vêm nesse sentido aí. E aí você me fez uma pergunta muito mais importante. O que está faltando, além disso, professor? Terceiro ponto, são as empresas entrarem também e darem a sua contribuição. O que as empresas podem fazer? As empresas podem chamar os seus colaboradores e fazer palestras, treinamentos para educação e conscientização para o trânsito. A empresa não pode só pegar o seu colaborador, né, e querer que ele bata as metas, que ele faça a sua melhor entrega. Até ele faz o que a empresa está pedindo. Mas a empresa tem que dar um benefício, tem que dar a sua contribuição para o seu colaborador. Ou seja, dessa forma, trabalhando com educação e conscientização para o trânsito, a gente melhora muito o trânsito na nossa cidade. Terceiro ponto, as famílias.
levar essa temática de trânsito para dentro da sua casa. O pai conversar com o seu filho de 18 anos, de 20 anos, que não tem tanta maturidade, né, para ele não ingerir bebida alcoólica. Eu me lembro lá que existiam algumas mães lá, há um tempo atrás, que falavam assim: meu filho, você vai sair? Minha filha, vou. Vai na balada. Quando voltou, quero cheirar sua boca. Quero ver se você ingeriu a bebida alcoólica aí, né? Então, mães preocupadas, vamos dizer assim, pais também. E o filho, por exemplo, tem o pai idoso, lá de 60 anos. Então, ele conversar também lá com o seu pai idoso, né? Falar para ele que a mobilidade dele como pessoa pedestre está reduzida, né? Ele pensa, mas ele não tem mais aquela mobilidade quando ele tinha lá 30 anos. Na cabecinha dele, ele acha que tem, mas não tem mais. Então, levar essa temática de trânsito para as famílias. Outro ponto a ser importante: nas escolas, né? As escolas têm um papel aí fundamental nesse sentido de educação. E aí, nesse segmento educacional, a gente tem 3 níveis diferentes. O primeiro nível é para a faixa etária de 6 a 8 anos. Então, aí você trabalha nessa faixa etária com a temática de ensinar para os alunos, para uma nova geração, o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer no trânsito, né? O que eles não podem fazer, né? Conduzir o veículo e não colocar o cinto de segurança, andar na moto sem o capacete, conduzir o veículo e utilizar o celular, jogar lixo para fora do veículo. Então, rapidamente, essas explicações. E aí, essa criança vai sair dali da sala de aula e quando o papai ou a mamãe for pegar ele lá na escola, ele já vai perceber automaticamente o que o pai ou a mãe está fazendo. Se o telefone tocar a mãe e atender: mamãe, a senhora está fazendo coisa errada. Se o pai não pedir para ele colocar o cinto no banco de trás: papai, só tinha que me orientar a colocar o cinto. Se ele vê o pai jogando um lixo para fora do veículo, ele: pai, não faça isso. Pai, eu não vou andar na moto sem capacete. Ainda vou mais além: se ele tivesse um talonário de multa dado pelo professor, ele ia multar o pai e a mãe dele, e ainda ia dizer para o professor no outro dia em sala de aula. Esse é um público. Eu me preocupo também com o público da faixa etária de 15 a 17 anos. Esses aí, por quê? Né? Tem os aniversários, tem as festas, né, de 15 anos. E o que a gente está observando, né? Em alguns aniversários de 15 anos, esses jovens vão sem seus pais, né, ingerem bebida alcoólica, porque está sendo disponibilizado na festa gratuitamente, e depois, 4, 5 horas da manhã, às vezes estão aí, sei lá, como voltando para casa, ou de Uber, ou com outro amigo também que ingeriu bebida alcoólica mais velho, um pouco, que tem habilitação ou que não tem habilitação. Então, a gente dá esse alerta para esse público, porque ele está no início da vida dele, vai tirar a habilitação. É muito triste, né, uma família perder um ente querido de qualquer idade. Imagina nessa idade aí que está na flor da idade aí, né? Já tivemos muitos casos assim registrados na nossa cidade, infelizmente. E o outro público é quando ele sai da escola e vai para a universidade. Quando você entra no ambiente de universidade, você tem, por exemplo, lá, eu cheguei com 18 anos, 19 anos, mas eu encontro um amigo de 25, de 30, de 40, de 50, de 60, é variado. E aí aqueles amigos mais velhos: cara, chegou sexta-feira, vamos tomar uma cerveja, a nossa turma, vamos confraternizar e tal. E aí esse jovem é induzido, todos são induzidos a ingerir bebida alcoólica e depois pegar seu veículo para dirigir. Então, fica a dica aqui: se beber, não dirija. Outro ponto importante também, que a gente chama de responsabilidade, são para os condomínios, né? Então, os condomínios, a gente observa que não existe norma nos condomínios, né, sobre trânsito. A gente observa que nos condomínios tem crianças como pedestre, tem idosos como pedestres, caminhando, enfim. Então, muitas das vezes, a pessoa chega atrasada no seu condomínio com alta velocidade. Quer sair da sua casa, sai do condomínio em alta velocidade, por atraso, né? E às vezes acaba com um sinistro dentro do próprio condomínio. Então, os condomínios precisam também fazer palestras, né, dentro dos condomínios para que os condôminos possam ver essa temática do trânsito com um outro olhar, um olhar de especialista, um olhar técnico, que as pessoas vão com certeza se precaver. E é isso. Certo, são reflexões bem importantes que o senhor está trazendo, muito obrigado. Olha aqui, ó, a gente tem uma internauta aqui, Gabriele Moura, mandou aqui sua pergunta, ela falando: quais dicas de trânsito para quem ainda não tirou a CNH e vai dirigir futuramente. Professor, já falei aqui no começo da nossa entrevista que a gente vai falar sobre isso, já separei aqui. Gabriele, fica aí com a gente, não saia. O professor vai falar muito sobre isso, vai dar dicas muito importantes também. Mas vamos continuar nosso bate-papo aqui, professor. Estamos no Maio Amarelo e eu queria que o senhor falasse sobre esse movimento e qual a sua importância. Muito bem, legal.
Vamos lá, o movimento Maio Amarelo se deu origem em 2010, tá? Num fórum de debates que aconteceu nos Estados Unidos. Então, alguns países convidados para participar desse fórum tinham esses dados levantados, né? E apresentaram lá, olha, no meu país, infelizmente, tantas vidas perdidas. No outro país, tantas vidas perdidas. E desse fórum lá, eles imaginaram que vamos fazer alguma coisa para que a gente possa reduzir, né, esse número de vidas perdidas no trânsito. Isso no ano de 2010. E criaram uma simbologia, que é essa aqui, ó, que é o laço amarelo. Foi criada nesse fórum lá. Muito bem. Já no ano de 2011, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela determinou uma data, 11 de maio, essa data sendo as ações, tá, de segurança viária. Criou algumas ações de segurança viária. E no Brasil, os especialistas que estavam nesse fórum, que estavam acompanhando essa vamos dizer, informação pela ONU dessa data, nesse mesmo dia, 11 de maio de 2011, criaram o Observatório Nacional de Segurança Viária. Certo? Muito bem. E aí eles começaram a fazer o observatório e criaram o seguinte: precisamos de observadores em todo o país. E aí eles começaram a certificar algumas pessoas que tiveram interesse em fazer esses cursos. Principalmente começou em São Paulo esse movimento, São José dos Campos. E aí quando chegou no ano de 2014, 2011, 13, 14, mês de maio, eles apresentaram a campanha Maio Amarelo. Daí surgiu a campanha Maio Amarelo no Brasil, né? Então essa campanha vem também novamente chamar e alertar toda a sociedade, né, para o trânsito do mês de maio, principalmente, para uma reflexão melhor para o trânsito. Então, já tivemos vários temas no decorrer desses 12 anos. E no ano de 2025, mais recente, foi o tema que a gente já apresentou para vocês: desacelere, seu bem maior é a vida. E agora, no ano de 2026, olha o tema lá: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas, né? E hoje tivemos aqui também na nossa cidade de Manaus, quem acompanha esse Observatório Nacional de Segurança Viária, aqui na nossa cidade é o IMMU. Então, eles são conveniados. Então, hoje foi também dado a largada na nossa cidade de Manaus sobre aí a campanha Maio Amarelo Municipal. Professor, e existem dados que mostram a relação entre campanhas como o Maio Amarelo e a redução de números de morte no trânsito? Muito bem, a ideia principal é essa, né? Então, existe uma série de programação, o Visão Zero vem do Observatório Nacional também, que foi apresentado aqui. Então, a ideia é sempre essa, de reduzir. O que a gente está observando é que, você vê, já tem 12 anos acontecendo e isso não conseguiu acontecer no nosso país, varia muito. Baixa, mas depois aumenta, depois baixa, depois aumenta. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, tentar reduzir. A ideia principal era reduzir em 50% o número de vidas perdidas. Te citei aqui, ano passado tivemos 37.115 vidas perdidas no trânsito brasileiro. A gente precisa da metade, vamos lá, 18.500. A gente tem que chegar nesse número para fechar o ano de 2026. E aí a gente não consegue. Em Manaus, 245 ano passado, né, vidas perdidas. E aí a gente chegar aí no número de 123 vidas para o ano. Esse seria aí, você está dentro da campanha, está fazendo a coisa certa. O senhor falou reduzir pela metade, mas a metade ainda assim são números alarmantes. A gente, como eu falei, a gente não quer nenhuma vida perdida no trânsito. Essa é a realidade. Aí tem o projeto Visão Zero. A gente luta com esse objetivo. Não quer que nenhuma família perca seu ente querido. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre o assunto tão polêmico, né? Que é a flexibilização, ou palavrinha difícil, né? Para a tirada da CNH. Primeiro, eu quero saber qual a sua avaliação sobre essa proposta e para retirar, né, a CNH. Muito bem, né? Então, aí, todos os especialistas de trânsito que eu conheço, que eu falo, né, que a gente troca bastante informações, a ideia foi vendida que era baratear o preço da obtenção da CNH. E até então foi barateado. Mas o que está em jogo aí? O preço, o custo, né, para tirar a CNH, ou vidas, né, ou conscientização, ou educação para o trânsito, né? Então, vamos entrar nesse processo para que você possa entender. Antes, o candidato ia ao Detran, tirava a taxa, ia fazer o psicotécnico e depois ele ia a um centro de formação de condutores, que é uma autoescola. A autoescola, ela tem os seus profissionais, né? Principalmente o professor
instrutor de legislação de trânsito é aquele cara que se dedica a vida toda fazendo isso, né? Por muitas das vezes. Eu fui um desses que passei aí muito tempo em sala de aula, ministrando aula pela parte da manhã, pela parte da tarde, pela parte da noite. Depois, meu tempo ficou compartilhado entre a autoescola e a universidade. Enfim, mas comecei por aí. A minha vida de docência começou por aí, né? Na sala de aula, dando aula. E a gente, tendo essa percepção, a gente consegue passar para o aluno com maior tranquilidade. Se o aluno tem uma dúvida no conteúdo, ele levanta a mão, ele pergunta e o professor está lá para tirar todas as dúvidas dele. Mas, infelizmente, muitas pessoas entram na autoescola com o objetivo de fazer só a prova do Detran, para passar lá na prova do Detran. E o objetivo do curso de legislação como um todo é não preparar o candidato para uma prova, é preparar ele como condutor para o resto da sua vida. É ele, depois de 10 anos, verificar uma placa e saber que placa é aquela. É ele saber se conduzir moto sem capacete, ele está cometendo uma infração gravíssima, valor a pagar R$ 293,47 e suspensão do direito de dirigir. Esses são os detalhes e muitos outros que tem aí. Ele entender que o painel do veículo significa a comunicação do veículo para com o condutor. Se ele não souber interpretar o que o painel está dizendo, ele está, vamos dizer assim, perdido, né? Então, tem muitos detalhes. Então, são vários detalhes que o curso de legislação oferece e entrega para o aluno. Mas muitos só estão pensando lá para fazer a prova. Legal. Vai fazer a prova, vamos pensar que passou, e aí depois ele era submetido a fazer as aulas de direção. Antigamente, ele era obrigado a fazer 20 horas, né? As aulas práticas, iria procurar pelo próprio CFC fazer as 20 horas. E quando terminasse essas 20 horas, ele passaria pela avaliação do instrutor prático se ele estava apto ou não a fazer a prova. E aí o instrutor, olha, você está apto, vamos fazer a prova de direção. Iria fazer a prova de direção, passou, tem um caso de passar e não passar. Passou, receber a sua CNH. Com a CNH Brasil, né, o que acontece aí? Hoje o candidato, ele já entra na plataforma CNH Brasil direto e se cadastra lá, ele já faz o curso de legislação em EAD. Aí esse curso que é tão importante que eu falei para você, né, que tem um custo da autoescola, sim, é válido. Esse curso é gratuito, fornecido aí pelo governo. Só que esse curso, para o jovem que tem aí o ensino médio, porque para tirar a CNH não precisa ter nível superior, ter nível médio completo. Só basta saber ler e escrever. Então, para o jovem que tem o ensino médio completo, ele vai ter facilidade, legal, ele vai fazer o curso, vai fazer a prova e vai passar. Mas a gente tem que pegar o problema, a situação como um todo. Imagina aquela pessoa que tem baixa escolaridade. Então, essa pessoa vai fazer esse curso em EAD, não conseguiu, anotou uma série de coisas, se deu tempo para anotar, vai tentar se questionar, não tem essas respostas, ou então vai ter que procurar na internet, buscar, enfim, e vai fazer a prova, por si próprio, vai se comprometer a estudar e fazer a prova. O que vai fazer? Não vai conseguir passar, aí ele vai novamente estudar e ele tem direito a fazer uma segunda chance gratuito. Muito bem. Vai fazer e não vai conseguir. Aí o que resta para essa pessoa? Procurar uma autoescola. Né? Não é obrigado você ir na autoescola, mas nesse caso ele vai ter que ir para estudar, tirar dúvidas com o instrutor de legislação e aí sim fazer a prova e conseguir passar. O senhor falou que a maioria dos especialistas são contra essa proposta, com certeza, né? E já tem gente falando em aumento de acidentes. Eu pergunto do senhor, esse risco é real? Com certeza é real, e a gente vai entrar certinho aí. O candidato passou. O que agora diz na CNH Brasil? As 20 horas que era obrigatório ser feita, reduziu para 2. Como é que 20 horas? Tinha muitos casos que o instrutor falava, precisa fazer mais de 10 horas, precisa fazer mais 5 horas. Caiu para 2 e ele pode fazer. E aí que está o grande X da meada, né? O que acontece nessa situação? O candidato acha que vai lá, chega lá para fazer só 2 horas e vai dizer, pronto, já fiz as minhas 2 horas, quero fazer a prova. O instrutor vai dizer para ele, você não tem capacidade para fazer a prova. Aí ele vai dizer, não, mas eu quero, já fiz as 2 horas que estão pedindo. Aí o instrutor, tudo bem, vai lá fazer a prova. Ele vai fazer a prova e reprova. Aí ele procura quem? Novamente o instrutor para fazer as aulas, né? Realmente você tinha razão, vai fazer as aulas e aí é que vai ver. Então, quem está dizendo aí, quem está
2 horas é o que está pedindo. Mas quem está dizendo se 2 horas é bom ou é pouco, que está sendo muito pouco, são os instrutores. Então, os instrutores estão vendendo pacote, aí fazendo no mínimo de 10 horas para cada candidato. E esse pacote com um valor mais caro. E diante de tudo que o senhor falou agora, o senhor acha que o Brasil está avançando avançando no acesso, né, para a retirada de CNH ou colocando vidas em risco? Acredito nesse modelo de CNH, né, está colocando vidas em risco, com certeza. E existe aí um grupo em Brasília, né, de deputados federais com um projeto de lei para rever imediatamente, né, todo esse processo da CNH. É isso. Professor, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Desde já quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu vou deixar o senhor agora com suas considerações finais. Muito bem, né? Então, o professor Mário Ricardo agradece aqui, sim, o convite. Alguns detalhes muito importantes, né? Qual é a finalidade do trânsito, né? O objetivo do trânsito é preservar vidas e preservar o meio ambiente. Aqui serve como uma outra pauta que a gente possa estar falando aqui. É um livro que eu publiquei, voltado aí à parte de sustentabilidade, à parte ambiental, logística reversa e coleta seletiva do lixo, a educação ambiental como ferramenta auxiliar no processo de reciclagem do lixo eletrônico doméstico. A minha vida é voltada à educação de trânsito, educação ambiental, educação financeira. Muito bem. Bom, tem alguns projetos desenvolvidos, né? O primeiro deles é o Desacelera Manaus, é uma página nas redes sociais onde a gente vem contribuindo significativamente para a mudança de comportamento, a atitude e mentalidade, né? A gente busca muito nessa página a educação e a conscientização para o trânsito. Essa página se encontra @desacelera.manaus, se você quiser nos seguir também. Além da página, tem os projetos de minha autoria. O primeiro projeto que a gente está desenvolvendo é o Me Sinto Seguro, tá? Um projeto que abrange todas essas situações que a gente falou da contribuição de todos para ter um trânsito mais humano, mais seguro e funcional. E existem também algumas soluções que eu também já pautei, que não tivemos tempo de falar, mas a minha sugestão é que haja um fórum de debate, onde todas as categorias, seja lá pedestre, ciclista, motociclista, condutores de veículos leves, condutores de ônibus, carretas, possam aí sim falar as suas dores, os seus problemas diários do trânsito. É essa pessoa que está na ponta, que sabe quais são as dificuldades, e colocar no debate desse fórum, né? E aí desse fórum surgir aí um plano diretor para a nossa cidade voltado à mobilidade urbana e trânsito. Temos também o portal agora, desacelera.manaus, tá? Você pode seguir a gente no nosso portal. Todas as informações estão concentradas nesse portal. E estamos também aí no novo projeto com uma TV, o espaço na TV a gente conseguiu abrir também, que é o projeto Desacelera Amazonas, o quadro Desacelera Amazonas. E eu, professor Mário Ricardo, estou à disposição. Se você precisar de uma palestra, se precisar de uma informação, tá? Pode entrar em contato comigo. O meu Instagram é @professor Mário Ricardo. Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite. Estou à disposição. Antes de finalizar, pode falar mais sobre seu projeto na TV? Sinta-se à vontade. Deixe suas redes sociais também, seu contato. Fique à vontade. Muito bem, né? Então, o projeto na TV me chama Desacelera Amazonas, né? É um quadro que a gente está fazendo agora em parceria com a TV Encontro das Águas, todas as terças-feiras, ao vivo, no estúdio. Então, a gente sempre está levando a temática de trânsito, principalmente a conscientização e a educação. A gente, como eu te falei, Ronaldo, no início do programa, temos que sair do anonimato, temos que virar protagonista nessa pauta, e a gente está trilhando esse caminho, né, buscando soluções cada vez mais eficientes para o trânsito da nossa cidade, para que esse espaço, que é compartilhado por todos, possa se tornar um espaço seguro, humano e funcional. Bom, professor Mário Ricardo ministra palestra, né, tira dúvidas, tem dicas de trânsito, é um conjunto de ações. E aí você pode entrar em contato também, né, com o nosso número da Desacelera Manaus, que é o 98500-4000. Repetindo, 98500-4000. Entre em contato, que a nossa equipe vai estar dando todo o suporte necessário para você. Esse foi o professor Mário Ricardo Carvalho. Quero agradecer você que esteve com a gente até aqui o fim do nosso programa. Lembrando que eu tenho um compromisso marcado com você toda terça-feira. Hoje, excepcionalmente, né, quarta-feira, às 14 horas. E até a próxima semana.